Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e como comentarista, o publicitário e especialista em marketing político, professor Iberê Cirna, que inclusive está lançando neste semestre, o primeiro semestre de 2014, um livro, Marketing Político em Gotas, uma obra sem contraindicação. É o título do livro do professor Iberê Cirna e também do jornalista Fabiano Caldeira, pela editora Record. E o lançamento será no primeiro semestre de 2014. Parabéns, então, pela iniciativa, professor. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito dessa obra. Muito bem, agora nós vamos às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: falta d'água. Guarujá vai à justiça contra a Sabesp. Na Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal manda prender ex-presidente da Câmara, João Paulo. No Estadão, Supremo Tribunal Federal rejeita recursos e João Paulo se apresenta hoje à Polícia Federal. No Santa Portal, Polícia Federal registra recorde de apreensão de drogas em 2013. No site do Boc News, legislação prevê limites à prática de esportes na orla. No G1 Santos e região, algas mortas são razão para mancha em praia no litoral. E no portal da UOL, prazo impede operação de aéreas estrangeiras no Brasil nesta Copa. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o problema da falta d'água em cidades da região metropolitana da Baixada Santista, principalmente no final do ano durante os festejos de Réveillon. Mas afinal, quais foram as razões que determinaram fundamentalmente o desabastecimento de água em cidades da região metropolitana da Baixada Santista, particularmente em Guarujá e Bertioga, onde o problema foi mais grave? No programa de hoje, o nosso convidado, o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, vai dar todos os esclarecimentos a respeito dessa questão e nos informar se o problema está de fato solucionado, porque ainda há reclamações, especialmente em Guarujá, Guarujá que vai ingressar com uma ação civil pública contra a Sabesp, no sentido de que não mais seja interrompido o fornecimento de água. Mas o debate em torno de todas essas questões fundamentais vocês acompanham daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai nos trazer as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. O sol apareceu logo no início da manhã, mas a previsão para essa terça-feira é de céu nublado e há possibilidade de chuva, que não aconteceu ontem como previsto pelo Climatempo, mas que aumentou a chance para a tarde de hoje. A temperatura varia entre 21 e 31 graus em Santos e as ondas podem chegar ao 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. O motorista que desce a serra pela Anchieta encontra lentidão apenas entre os quilômetros 48 e 54 devido a um acidente envolvendo 2 carretas e que interdita uma das pistas. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico.
Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o superintendente da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 7 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e o publicitário, especialista em marketing político, professor Iberê Cirna, como comentarista. Eu gostaria, engenheiro João César, de começar essa entrevista lhe perguntando o seguinte: o problema do desabastecimento de água na nossa região, em algumas cidades da nossa região, detectado no final do ano, já está plenamente resolvido ou ainda temos problemas, hoje em dia, problemas pontuais em algum local da região? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Não, nós não temos nenhum problema de abastecimento. Foi resolvido no final de semana, a partir do sábado, principalmente com a queda de temperatura no sábado, sim, que amanheceu bem mais ameno, e com isso diminuiu o excesso de consumo, diminuiu as altas temperaturas e o sistema se normalizou completamente. É bom até mostrar e falar que nós estamos falando do abastecimento de mais de 4 milhões de pessoas, mais de 870 mil moradias na Baixada Santista e que não houve um problema generalizado, houve problema pontual. Sim. Inclusive, o senhor considera pontuais os problemas ocorridos no final do ano? Exatamente, principalmente na região da Praia da Enseada e em alguns bairros de Bertioga. Sim, foram os problemas mais críticos, os locais mais críticos. Foram os locais mais críticos por localizarem-se no que nós chamamos de ponta de rede, né, em locais mais afastados do reservatório e também em pontos mais elevados, mais altos da cidade. Agora, engenheiro João César, antes de passar para o professor Iberê, quais foram, afinal, as razões que determinaram esse desabastecimento de água? Eu digo isso porque, mesmo no final do ano, foram inauguradas 2 estações de tratamento, em Itanhaém, de Mambu Branco, e a do Guarujá, de Jurubatuba, e a própria empresa chegou a assegurar que não haveria falta de água pelas próximas décadas na nossa região. E, infelizmente, aconteceu esse problema. Então, esses pontos sofreram, na realidade, baixa pressão e que afeta, obviamente, o abastecimento, somado a isso, com o excesso de calor, que tivemos altas temperaturas, altíssimas temperaturas, a imprensa divulgou temperaturas dentro da cidade de aproximadamente 43 graus, sim, teve foto até de termômetros mostrando isso. Isso causa... Sim, falando da sensação térmica. A sensação térmica também, que é maior até do que essa.
E quando se tem um calor excessivo por um período tão prolongado, com tanta gente junta, muda até o hábito de consumo das pessoas. As pessoas que normalmente tomam 1, 2 banhos por dia, passam a tomar 5, 6. Começam também a utilizar piscina, regam mais jardim, tem um consumo excessivo. Fora o desperdício que, infelizmente, mesmo nesta época do ano, nós conseguimos enxergar e vimos, inclusive, pessoas varrendo calçadas e tudo mais. Mas o fator principal para esses problemas pontuais que nós tivemos nesses 2 municípios, principalmente, foram o excesso de calor prolongado, que muda o hábito, tem um excesso de consumo, e um desperdício muito grande, além da superpopulação nos prédios, nos apartamentos, que nós, nessa época do ano, temos notícia e até apareceu na imprensa, casas com 20, 30 pessoas, apartamentos que foram dimensionados para receber 4 pessoas, com 10, 12 pessoas. Aliado a isso, uma coisa normal que ocorre nessa época do ano são algumas oscilações de energia. A oscilação de energia causa um desarme nas nossas estações de bombeamento. E essas estações de bombeamento que mandam água para estes reservatórios e para essas regiões mais altas, a partir do momento em que ele não bombeia, ele deixa de abastecer. Como está com um consumo excessivo, a recuperação é muito mais demorada e causa a baixa pressão que nós falamos, principalmente aí, voltando a falar, né, no bairro da Enseada, que foi o que mais sofreu esse ano. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o professor Iberê Sina. Bom dia, professor. Muito obrigado pela presença. Parabéns pelo lançamento do livro. Obrigado, Chico. Fazer aqui uma correção. O Fabiano Caldeira é formado em comunicação, mas não é jornalista, é publicitário, como o professor Iberê, que é um professor de publicidade, mas também de jornalismo. Prontamente corrigiu. Fico, portanto, aqui as nossas escusas ao Fabiano, que é publicitário. Professor, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Olha, tio, sobre o problema da falta d'água, eu estava observando aí a fala do superintendente, e assim, eu fico um pouco preocupado quando nós jogamos 80% do problema para a população. Então, eu acho que as explicações técnicas devem ser dadas, elas são lógicas, porque se falta energia no teu bombeamento, obviamente vai faltar no reservatório, isso é técnico. Mas também acho que não dá para a Sabesp dizer assim, é um consumo excessivo. Nós temos o cálculo que é por habitante, né? São 150 litros diário, né? por cabeça. Existe uma previsão de qual é a mudança da população, que de 90 mil passa para 1 milhão. Tudo isto é alguma coisa previsível. Este é um. Também entendo, embora não tenha nada de engenharia, mas também entendo que a situação do terreno na região metropolitana, por ser plano, dificulta tremendamente o abastecimento. Tudo isto, eu acho que se justifica tecnicamente. Só não gosto, e aí é a minha opinião, de que a população é culpada em termos. E aí tem uma solução. Eu não me recordo, aliás, eu me recordo de algumas campanhas de conscientização de uso de água feita pela Sabesp. Na época que fui secretário de Educação, fiz uma parceria grande, você lembra disso? Eu acho que falta isso. Nós temos que formar esta consciência de preservação da água. Então não dá hoje para dizer assim, o cara toma 3 banhos, 4 banhos, o brasileiro é o que mais toma banho no mundo, né? Uma das estatísticas que nós temos aí. Então eu tenho que investir continuamente no processo educacional, porque isso é uma situação cultural. Água é bem finito, né? A água é bem finito. Mas esse é finito, mas o Mandela, falecido, disse lá numa das reuniões que a Terceira Guerra Mundial viria pela água, né? Por isso. Que hoje nós já temos no mundo a média de 8 milhões de pessoas sem acesso à água. Então todo mundo imagina que aquilo não vai acabar, que aquilo pode gastar, pode lavar calçada. Ora, só tem uma solução. Este já tem o vício, este culturalmente vai ser difícil você mudar. Então, o investimento na área da educação ambiental, eu acho que a Sabesp tem que investir e muito para formar esta nova consciência de preservação da água. Agora,
As explicações dadas aqui, João César, eu acho que tem que ser técnica. E, infelizmente, nunca mais vai faltar água, foi uma frase infeliz, porque não depende só da Sabesp. Tanto é que um dos problemas maiores que vocês tiveram foi da energia elétrica, e não da Sabesp. Agora, isto é pontual, e a Sabesp, sim, eu acho que tem que vir a público, como você está fazendo, e tecnicamente explicar para que a população entenda que não é falta água, é todo um sistema interligado que envolve energia, que envolve a energia elétrica, que envolve toda a pressão da água. A questão da chuva, né? Enfim. A chuva, o calor, quer dizer, tudo isso. Claro. Mas só não me agrada esta coisa do consumidor. Esta coisa eu acho que ele... Então, este fator que o professor Iberê colocou é de suma importância, mas muita importância mesmo, que é a conscientização ambiental e o uso normal e racional da água. Então, por conta disso, e nós não estamos colocando a culpa no excesso de consumo por parte da população, até porque a Sabesp se preparou para isso. A Sabesp fez investimentos recentemente inaugurados, com as 2 estações de tratamento que você citou lá na ETA Jurubatuba, em Guarujá, e a estação de tratamento de água no Mambu, lá no litoral sul, em Itanhaém, que abasteceu toda a região, né, desde Peruíbe até a área continental de São Vicente, mais de 500 milhões. Para um consumo normal de um ser humano, na realidade, quase o dobro do previsto pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde recomenda e fala que 110 litros por dia que uma pessoa gaste é mais do que suficiente... Não é 150, são 110. São 110. A Organização Mundial de Saúde recomenda 110 litros por habitante, que é mais do que suficiente para todas as suas necessidades. A Sabesp dimensionou e dimensiona os seus equipamentos para 200 litros habitante dia. Então, é praticamente o dobro. 200 litros por habitante dia é muito mais do que o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Porém, juntando oscilação de energia, calor excessivo, feriado prolongado e principalmente, esse é o fator principal, o desperdício acaba causando alguns problemas, que foi o nosso caso, em pontos isolados, porque nós não tivemos nenhum problema, por exemplo, no Guarujá, nas praias das Astúrias, do Tombo, do Guaiúba, Santa Rosa, o Santo Antônio, Morrinhos, Vicente de Carvalho, que recebem água da mesma estação de tratamento. Então, foi um problema efetivamente localizado, porque todo o entorno do município não sofreu nenhum problema. Por exemplo, a região de Astúrias sempre foi problemática. Sempre foi problemática. Sempre faltava água ali na região de Astúrias, ponta de rede, não sei o quê. Depois, hoje está resolvido. Mas como nós tivemos, né, esse excesso de calor prolongado, esse excesso de desperdício, isso causou pontualmente lá na Enseada esse desperdício, porque os investimentos da Sabesp foram para 200 litros de habitante dia, o que dá para praticamente 4.700.000 pessoas. E nós tivemos, de acordo com os levantamentos feitos pela Ecovias, em torno de 4 milhões e 100 de pessoas. Porém, com o calor excessivo e o desperdício, acabou causando o Litoral Sul registrou problemas que registrava no passado ou não? Não registramos problemas no Litoral Sul, obviamente. E aí eu vou citar alguns exemplos do que o calor excessivo, o desperdício e o feriado prolongado causam, né? Que é o seguinte: tivemos muitas e muitas reclamações, em torno de 15 a 20 pessoas, reclamando de falta d'água. E quando nós fomos vistoriar os imóveis, que todas as reclamações são vistoriadas, você vai lá verificar e detecta, por exemplo, num prédio que está reclamando de falta d'água, que só falta água nos 2 últimos andares. E quando nossos técnicos vistoriam, a caixa térrea tem água, está bombeando para a caixa superior, só que a caixa superior, ela é suficiente para abastecer só os andares menores, porque o consumo está tão grande que os apartamentos mais altos, os 2 últimos andares, ficam sem, tendo água lá no reservatório inferior.
Quando, por exemplo, em residências, que nós fomos também atender o problema de falta d'água, quando nós chegamos lá no local, a pessoa fica reclamando, mas não tem água, tal. Nós vamos olhar, a entrada de água está normal, está entrando água suficiente. Porém, uma casa que foi dimensionada para 4 a 8 moradores no máximo, estava com 20 moradores. E isso como é que a gente comprova? Até nas reportagens que nós recebemos no jornal, de que moradores foram... Famílias inteiras, na verdade, vêm passar o fim de ano juntas. Né? Então, teve uma invasão de um furto e tinha 20 pessoas naquela residência. Se as 20 pessoas, se tiverem um uso consciente da água, um uso normal, a Sabesp dimensionou para isso, é possível abastecimento. Agora, com um consumo exagerado, um desperdício, aí existe a possibilidade de ocorrer problemas. Professor. Eu acho que fica um grande desafio, né, João César, para a engenharia, né? Porque como é que vai fazer? Você constrói um prédio prevendo um número X de ocupantes, uma média de 4, 3,7 por família em cada unidade. Então você dimensiona uma caixa, a bomba, tudo bem, está tudo certinho. Aí de repente aquilo que deveria ter 300 pessoas passa a ter 1.000. E aí eu pergunto, não há caixa d'água que aguente, não há bomba que dê jeito. Quer dizer, então, é um desafio para a engenharia. Eu acho que a engenharia faz uma caixa, um reservatório maior, mas aí não sei se justifica tecnicamente, enfim. Aí você tem que fazer uma caixa para 3.000 pessoas, quando vai usar 11 meses do ano, nós vamos usar para 300, né? Quer dizer, tudo isto eu acho que é um problema, assim, técnico e tem que ser resolvido. Entendeu? Tem saída para isso? Tem algumas saídas. Uma você já citou, por exemplo, aumentar a caixa de reservação, né? O reservatório térreo, o reservatório superior, ou o bombeamento. Um custo maior para a obra? Então, um custo absurdo, que provavelmente inviabiliza o negócio como mercadoria. Ou seja, o construtor não vai conseguir, de repente, vender aquele apartamento por conta do custo. Porém, a saída principal foi o que o professor Iberê falou. Passa pela conscientização de um uso normal da água. Pela educação ambiental. Exatamente. Nós temos exemplos, por exemplo, até de funcionários, que no prédio dele, ele mora num prédio predominantemente de temporada e que não sofre problema de falta d'água. E aí ele explicou para a gente, por quê? Porque antes nós sofríamos. Os proprietários se reuniram, na ata condominial ficou fechado que tem um número limite para as pessoas alugarem para a temporada. No máximo, 6 pessoas. Com isso, somado à divulgação no elevador, nos corredores, para que tenha economia de água, uso racional, eles nunca mais tiveram problema sem aumentar a caixa, sem aumentar o bombeamento. Então, somente com o uso racional, eles eliminaram o problema. Uma das coisas, viu, Chico, só a título de sugestão, é o relógio individualizado, né? É uma das coisas que, assim, água em condomínio, você não sente, né? Você não sente. A luz você sente. Agora, quando você colocar o reloginho para marcar o consumo de água do seu apartamento, aí quando você colocar 20, vai ter que pagar pelos 20, pelo menos. Isso seria também, professor, uma questão de justiça. Sem dúvida. Mesmo sem ser temporada, uma pessoa que mora sozinha, um casal, gasta muito menos água do que uma Mas família. ele paga o dos 20 também, ajuda a pagar. Paga todo mundo. Isso. Então, Nós temos vários exemplos de individualização. No site da Sabesp pode ser acessado, onde existe o Proaqua, que dá dicas e mostra o caminho para se conseguir a individualização de ligações de água em prédios, em condôminos. O que tem de prático nisso, professor Iberê? Quando se faz a individualização, de cara, 20% de economia. Sem dúvida. Por conta de que aquele gotejamento, aquele corinho que está vazando na torneira, não será mais dividido entre todo o prédio, mas vai recair somente no bolso daquele morador. E aí o hábito dele muda, a preocupação dele muda, e aí com isso, de imediato, 20%. Junto com isso, quando implantada através do Proaqua a individualização, a Sabesp também faz campanhas de conscientização e dicas de economia de água.
E a dica principal que nós vamos aproveitar aqui para colocar é o seguinte: se você quer economizar água, comece pelo banheiro. O banheiro é responsável por 60% a 70% do consumo de uma moradia. Então, quando se for tomar um banho mais curto. Quando se for barbear, fechar a torneira, que é muito comum a pessoa se barbear com a torneira aberta. O consumo é excessivo. E o maior vilão, que é o vaso sanitário. O vaso sanitário, se não bem regulado, se não bem utilizado, ele é o que mais gasta dentro de uma residência. Eu acho que essa coisa do cavalete, viu, Chico, fica aqui, até fazer uma brincadeira. Da individualização. Da individualização. Né? Tem alguns que não gostam nem do cavalete, eles passam por baixo do cavalete, não pagam nada, usa a água toda, a rede e vai direto para a caixa dele. É o gato, né? É o gato. É o gato. Não sei como é que chama. É gato. É gato também, passa por baixo do cavalete. E olha, essa tese da individualização, que é importante, as pessoas passariam a ter o mesmo cuidado que tem com relação à energia. Sem dúvida. Quando a luz está acesa, vai lá, apaga, até por conta da economia, faria da mesma maneira com a água. Engenheiro João César, professor Iberê, peço a licença de ambos, eu vou para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 7 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e o professor Iberê Cirna, publicitário, especialista em marketing político. Eu agora queria colocar, engenheiro João César, a questão, o problema da falta d'água em duas cidades. Em Santos, me parece que o problema foi mais localizado no Morro de São Bento, né? E o porquê disto, o porquê que isso aconteceu, e também o porquê da falta d'água em Bertioga. Em Bertioga, vou começar por Bertioga. Pois não. Bertioga nós tivemos algumas obstruções na captação por conta de chuva na serra. Não choveu aqui, mas choveu na serra, tivemos algumas obstruções, mas o problema principal foi no bairro Jardim Rio da Praia, e um setor de abastecimento, que é o que nós chamamos, que é abastecido por reservatórios. Estes reservatórios, eles estão sendo aumentados. A Sabesp já licitou a obra de aumento de reservação para o município e nós estamos investindo mais de 11 milhões, aumentando a reservação de Bertioga de 4 milhões e 800 mil litros de água para 19 milhões e 800 mil litros de água. As obras já se iniciaram no reservatório do Vista Linda e do Indaiá.
O próximo a ser contemplado é o São Lourenço e o reservatório ali no centro de Bertioga, e com isso nós vamos resolver completamente o problema que ocorreu lá em Bertioga, principalmente no Jardim Rio da Praia e um trecho também do Ana Paula e do Jardim Rafael. Então, para o próximo verão, para o verão deste ano, a temporada final de ano, a situação estará resolvida. Para o Bertioga, 2 reservatórios já estarão prontos para o Carnaval. Que já vai reforçar demais o abastecimento de toda aquela região, porque o sistema é integrado. E os outros ficarão prontos até o meio do ano. Sim. Então, o problema de Bertioga foi os reservatórios, que acabaram não ficando prontos, porque nós temos que seguir, né, toda a lei 8666, houve recurso por parte de licitantes, essa licitação acabou demorando. Se não houvesse o problema de recurso, de processo licitatório, teria já o reservatório ficado pronto e o problema não teria ocorrido lá em Bertioga. Sim. Ou seja, o problema de Bertioga é reservação, já está contratado, já está em obra, e a previsão agora para o Carnaval 2 já entram em operação e até o meio do ano mais 3, complementando um acréscimo de 15 milhões de litros de água para Bertioga. E com relação a Santos e particularmente o Morro de São Bento? Tivemos problemas no Morro de São Bento, não no morro como um todo, mas em ruas mais altas, aquelas mais próximas do reservatório. Algumas delas nós detectamos problemas de vazamento interno, vazamento invisível, né, que nós chamamos aqueles vazamentos que não afloram, não aparecem e são de difícil localização. Nós temos que fazer pesquisa, muitas vezes durante o período noturno, para detectar através de auscultação, barras de escuta, aparelhos especializados, para verificar um ruído que ocorre, uma vibração que ocorre no solo devido à pressão, localizando o vazamento invisível, aí a gente abre o asfalto, abre o cimentado para fazer o reparo. Após o reparo, é localizado. Exemplo disso foi na rua São Marcos, que nós resolvemos o problema desse tipo. E tivemos um problema também de bombeamento que afetou algumas ruas da parte alta do Morro de São Bento. Um exemplo é a rua São Cristóvão, que após a queda da temperatura voltou a se normalizar. Tá certo. Professor Iberê. Eu só quero ajudar um pouquinho aqui. A colocação que o engenheiro coloca sobre a situação de Bertioga, sobre o problema dos Morros de Santos, eu vou só emendar, não tenho nada a ver com a Sabesp, mas vou emendar. Tudo isto que o engenheiro colocou, se não tiver falta de luz, se não chover na serra, entupir não sei o quê, quer dizer, eu acho que sempre a Sabesp tem que vir a público, dar as explicações técnicas a nível de investimento que estão fazendo, mas, obviamente, o sistema de água não funciona autonomamente, ele depende de outros sistemas, como o de energia elétrica. Então, até para que não cometamos o mesmo erro, né, de sair uma manchete, não faltará água em Bertioga, uma hipótese. Né? E aí falta a luz, a serra entope e vamos de novo criticar essa Sabesp. Houve queda de barreira lá em Ubatuba. Em Ubatuba. Então, assim, 150 mil pessoas sem água. Enfim. Uma bela explicação técnica, muito bem dada pelo superintendente, porém, eu acho que cabe, viu, João César, sempre ressaltar à população que vocês não são autônomos, né? Totalmente, vocês dependem de outros. Então, para que fique assim, água nós temos, agora se faltar luz não tem como. Então ficar esse... Outra questão também preocupante, engenheiro João César, é a questão, por exemplo, das áreas invadidas, das áreas ocupadas, enfim. E também, como vocês já disseram, que o gato também funciona, não é só o gato da energia elétrica, também na água. Né? Como é que vocês lidam com essa questão? O que tem sido feito no sentido de se equacionar, ou de pelo menos minimizar esse problema? Não, esse é um problema muito sério, né? E de difícil solução. A solução de confronto para tentar solucionar esse problema de gato, que seria, por exemplo, nas áreas invadidas ou nas áreas não conformes, né? Querer a Sabesp atuar para cortar a água junto com polícia, não é a melhor solução. Claro. A melhor solução é que a Sabesp adota, em parceria com as prefeituras e a própria comunidade,
a Sabesp faz a regularização dessas áreas. Obviamente tem que ser junto com a prefeitura, porque a primeira coisa que precisa ser regularizada é o aspecto fundiário. Caso contrário, a Sabesp está impedida de atuar. Então, essa parceria é fundamental, ela existe, como, por exemplo, no Guarujá, onde nós estamos implantando o programa Sanear Meu Bairro, no bairro Santa Cruz dos Navegantes, e estamos ampliando esse programa para outros bairros, como, inclusive, o bairro da Enseada. Porque essas moradias não normais, que a gente chama, e locais em áreas invadidas, elas também consomem água. Nós temos conhecimento que ninguém sobrevive sem água e eles acabam fazendo essas ligações. E para solucionar, nós precisamos dessa parceria para que esse desperdício, porque quem não paga a água acaba desperdiçando a água. Então, essa parceria é importante, ela existe, ela está incrementada com o programa Sanear Meu Bairro para regularizar essas áreas invadidas, porque imagina, uma moradia normal acaba gastando em torno de 110 litros por habitante dia. Nestes locais, como eles não pagam água, eles acabam fazendo gato, o consumo chega a 400 litros por habitante dia. Então, essa parceria é muito importante porque afeta o abastecimento no entorno, inclusive, dessas áreas com invasão. E a melhor alternativa é fazermos essa parceria, porque até não é justo, né, socialmente falando, que essas pessoas, além de estarem em área invadida, acabem recebendo um benefício que todo o resto da população tem que pagar. Sim. Então, é fundamental a regularização fundiária para que depois todas essas questões relativas à água e energia também sejam regularizadas. Professor Iberê. Deixa eu só aproveitar e contar uma historinha aqui, Chico, que é curiosa. Alguns anos atrás, possivelmente João César ainda estava de calça curta, nós fomos fazer uma pesquisa no Instituto e resolvemos dimensionarmos por número de casas e usamos um mapa da Sabesp naquela época. Então tem um mapeamento de todas as ligações de água, de todas, eles têm isso lá. Obviamente, o pessoal que trabalhava com sistema de amostragem e tal, lá naquela região, falou, bom, aqui temos 100 casas, né? Então vamos sortear X casas e tal. Quando o pesquisador foi, ele voltou com o mapa, ele falou, não, vocês estão loucos. Não tem 100 casas, tem 300. É que cada cano desse que liga numa casa, tem 10 gatos para outras 10 casas. Então é assim, parece uma coisa do esperto, né, Chico? Mas para você que está aí com o seu regularizado, seu reloginho, aquela coisa, o senhor paga isso também, viu? O senhor paga o gato daquele malandro que passa por baixo lá e não paga nada, é o senhor que está pagando. Então, em vez de elogiar o vizinho, dizendo que o vizinho é esperto, ele puxou né? Quando estava passando o asfalto aqui, puxou um cano, eu conheço alguns casos, essa água que ele está levando a senhora vai pagar. Quer dizer, então, é uma coisa assim, até regularizar isso, vai assim, na consciência da utilização da água. Eu volto novamente ao investimento maciço da Sabesp na área da educação ambiental, da importância desta coisa, senão não tem jeito, Chico. É verdade. Então, e a Sabesp tem programas de uso racional de água, e o que nós fazemos para incentivar isso, professor, eu acho que é muito inteligente, inclusive por parte da Sabesp, que nós fazemos visitas às nossas estações de tratamento de água, aos nossos mananciais, com as escolas, com as crianças, porque através delas é que a gente consegue fazer até que os pais, os adultos, fiquem mais conscientes. Por quê? Porque quando eles chegam em casa e veem um exemplo que eles viram lá no campo, da água que não cai só do céu, ela passa por processos muito elaborados e custosos para chegar na torneira límpida, de boa qualidade. Então, as crianças, elas ficam muito mais suscetíveis a uma conscientização, a uma importância do uso racional de água e levam isso para suas casas, para os seus parentes, para os seus amigos, porque é comum, né? O pai está tomando um banho mais demorado e a criança lá que participou do programa da Sabesp de visitação, chegar e falar, pai, vai acabar a água do planeta, vamos tomar cuidado, economiza. É o melhor investimento, é exatamente esse na criança. Mas eu queria deixar de chamar o intervalo, engenheiro João César, uma questão, senhor, que é o seguinte, no final deste ano,
nós teremos mais ou menos uma repetição do que tivemos no ano passado. Quer dizer, vai ser um feriado prolongado, feriado de Réveillon, de Natal, praticamente mesmos dias, aí, da ordem de 8, 10 dias, enfim, com a mesma situação, e tudo aquilo que aconteceu este ano, de certa forma, é previsível, né? Nesse sentido, a Sabesp, imagino, já está se preparando, pensando já no próximo Réveillon, no próximo início da temporada de verão, enfim, deste ano, no final deste ano. Eu gostaria que você nos dissesse aquilo que já está sendo pensado e planejado para que não tenhamos o mesmo problema que tivemos no ano passado. Mas o senhor fala sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 7 de janeiro, e hoje recebendo, com muito prazer, o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e o professor Iberê Cirna. Eu deixei no bloco anterior, engenheiro João César, a questão com relação ao planejamento, aquilo que a Sabesp já está pensando com vistas ao Réveillon, ao final deste ano, onde teremos, de certa forma, uma repetição no número de dias, enfim, de feriados prolongados nessa época do ano. O que está sendo pensado e planejado? E acrescentaria também uma pergunta que nos chegou da dona Sônia, do bairro do Marapé, com relação ao carnaval. Se no carnaval teremos problemas de falta d'água. Os investimentos da Sabesp são constantes, né? E nós nos preparamos para o período de maior consumo, que é justamente o Réveillon. Porém, entre um Réveillon e outro, nós temos alguns feriados. O próximo é o Carnaval. Sim. Então, as ações já foram iniciadas ontem, né? Para que nós passamos um carnaval tranquilo, desde que não tenham outras interferências, como, por exemplo... queda de energia. Queda de barreira, queda de energia. Nós tivemos em Bertioga, inclusive, por fortes chuvas lá na Serra, queda de árvores que afetaram as nossas tubulações e acabaram não deixando que a gente puxasse toda a água possível no rio. Sim. São fatores naturais e acidentes que podem ocorrer. Tá certo? Agora, todos esses investimentos também, para aumentar a produção, eles continuam de um ano para o outro. Sim. Então, para o Carnaval, nós já temos ações para Enseada, para os Morros de Santos, para Bertioga, sendo que Bertioga basicamente são os reservatórios e um aumento da produção lá na captação que abastece o Jardim Rio da Praia. Em relação a Santos, nós vamos trocar as bombas que apresentaram problemas para aumentar a produção também de água nesses pontos mais altos dos morros, principalmente do Morro de São Bento, que foi o problema que nós tivemos aqui. E em relação à Enseada, nós também já começamos as ações para, primeiro,
junto com a prefeitura, atuar no bairro da Enseada nessas áreas não conformes para diminuir o número de problemas e o desperdício das casas que não têm uma ligação regular, que isso também é muito importante. O problema de ligação clandestina é muito sério na região? Sim, muito sério na região. Os dois maiores municípios são Cubatão e Guarujá, que têm ainda um alto índice de ocupações nestas áreas. E em relação à Enseada, nós, como detectamos o problema da estação de bombeamento, elas serão trocadas até o Carnaval. Muito bem. Portanto, o problema deverá ser, tomara que não aconteça nada, né, professor? Mas deve ser minimizado, hein, professor? Aí, Chico... Diz que não falta energia. Aí, também só um adendo, eu acho que a gente tem que acrescentar isso. É elogiável a posição da prefeita Maria Antonieta, que está em defesa do seu município. Então, não tem nada, absolutamente nada, contrário à posição da prefeitura de Guarujá, entrar na ação, entrar na justiça com uma ação, brigar. Está certinha, prefeita. Ela está brigando pelo município. Cabe aí as áreas técnicas se justificarem um para o outro. Mas a prefeitura está aí defendendo o interesse do município de Guarujá, né, Chico? Está certinho. Agora, nós já estamos no último bloco, engenheiro João César. Eu queria aproveitar esse finalzinho para falar um pouco sobre a questão da balneabilidade das praias. Porque também é uma questão que tem a ver com o verão, tem a ver com todo esse período que nós estamos vivendo de altíssimas temperaturas. Tem o programa Onda Limpa, que vem sendo desenvolvido pela Sabesp. Eu pergunto ao senhor, a questão da balneabilidade das praias já está mais ou menos equacionada ou ainda não? Porque ainda a CETESB continua informando que as praias estão impróprias, enfim, e aí temos também que considerar a questão do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, enfim, afetando diretamente essa questão da balneabilidade. A balneabilidade sofre a interferência de vários fatores, não é um só. Normalmente, quando se fala de balneabilidade, as pessoas acabam se lembrando somente de um problema, de um fator, dentre vários, que é a falta de esgoto. Então, por exemplo, em regiões, em municípios onde nós, Sabesp, ainda não temos um índice de coleta normal, o programa Onda Limpa está mudando essa condição, aumentando, por exemplo, de 2007 de 53% de imóveis com coleta de esgoto para hoje em torno de 80%, sendo que os investimentos atuais no que nós chamamos de programa Onda Limpa, obras complementares, são mais 700 milhões de reais que já se iniciaram as obras em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga. O próximo a ser licitado, que está em processo de licitação, é justamente o município de Guarujá e Cubatão. Com estes investimentos, nós vamos saltar até o final da década para a universalização. Então, o governo do estado, através do programa Onda Limpa fase 1 e o programa Onda Limpa fase 2, que já teve os projetos executivos concluídos agora, sim, eles vão entrar em processo de licitação para execução, vai mudar a cara da Baixada Santista e vamos chegar à universalização, ou seja, mais de 95% dos imóveis conectados à rede coletora de esgoto até o final desta década, até provavelmente 2018. Porém, isso somente não é suficiente para resolver o problema da balneabilidade. Depende também da consciência das pessoas fazerem a sua conexão corretamente. Claro. Das pessoas não fazerem a conexão clandestina, digamos clandestina assim, na água de chuva. Das pessoas não jogarem lixo na rua. Das pessoas não jogarem nos canais, né? Não jogarem nos canais. Santos. Das pessoas pegarem as fezes dos seus animais e jogarem no vaso sanitário para evitar o problema de contaminação, sendo que as fezes de animais têm uma contaminação 3 vezes superior à do ser humano. Então, tudo isso, e principalmente o lixo e as fezes de animais, que é o que nós chamamos de poluição difusa, contribui de sobremaneira na balneabilidade. O que prova isso, por exemplo? Um município como Santos, que tem 100% de coleta de esgoto, já tem todos os imóveis coletados, sofre problema com a balneabilidade, principalmente em razão da poluição difusa. E quando chove, ocorre como se fosse uma lavagem do nosso quintal, ou a lavagem das nossas ruas, sim, através da chuva, que leva esse lixo, leva essa poluição para os canais, consequentemente
para a praia e acaba prejudicando a balneabilidade. Então, estudos até da Agência Ambiental Americana, que ela mostra que em cidades com alto índice de coleta de esgoto, como é o caso de Santos, o fator principal é a poluição difusa, principalmente as fezes dos animais. Professor Iberê. Eu vejo assim, existiu lá atrás o investimento do banco japonês, né, do J-Bank, que era não sei quantos milhões, não me recordo agora, que era exatamente para... 1,5 bilhão de reais. Entendeu? Que era exatamente para esse processo de saneamento de toda... Começava em Peruíbe lá, vinha, né? E eu me lembro perfeitamente que Santos era um dos destaques que recebia a menor verba, porque a infraestrutura de Santos é completamente diferente dos outros municípios. Claro. Quando nós estávamos aqui no índice de 90%, alguns municípios do Litoral Sul estavam em 12%, 15%. Né? Então, até que você equilibre todo esse processo, a Baixada como um todo acaba sofrendo. Esse é o grande problema. Não, o que se espera também é que a contribuição, o porto também contribua para isso e evite, porque nós temos também esse problema portuário prejudicando, sem dúvida nenhuma, a balneabilidade das nossas praias. Sim, o porto, inclusive, a Codesp investiu e hoje já implantou uma estação de tratamento de esgoto e rede coletora de esgoto na faixa portuária. Ótimo. É uma iniciativa no sentido de que nós tenhamos, quem sabe daqui a algum tempo, uma praia absolutamente balneável, que é o sonho de todos nós. Nós estamos chegando ao final, gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, engenheiro João César, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Chico. Professor Iberê, muito obrigado, parabéns pelo livro. Primeiro semestre agora teremos o Marketing Político em Gotas, uma obra sem contraindicação. É isso aí. Na verdade, a gente... Professor Iberê e também do publicitário, ambos publicitários, Fabiano Caldeira. Fabiano Caldeira, que é um brilhante mestre em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, é um homem que tem contribuído muito, está lá em Brasília, e nós estamos aí, de alguma forma, tentando racionalizar as informações. Você sabe perfeitamente, né, Chico, 40 anos como titular da cadeia de marketing, tem um pouquinho de história para contar. Então vamos ver se a gente consegue traduzir tudo isso no livro. E a gente, em primeira mão, vai vir aqui no seu programa apresentar o livro. Ótimo, muito bem. Estamos aguardando aqui, ansiosos, esse livro sobre marketing político, especialmente neste ano, que é um ano de eleições gerais. Como se sabe, eleições no dia 5 de outubro, sucessão presidencial, sucessão nos estados, renovação do Congresso, 1/3 do Senado e nas assembleias legislativas de todo o país. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Mais uma vez agradeço a presença do superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, pelos esclarecimentos prestados aqui ao nosso programa e aos nossos telespectadores, e também ao professor Iberê. Agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.